E agora a gente vai bater papo sobre perfeccionismo. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Marilene Ked, que é psicóloga e escritora. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaque. Prazer recebê-la aqui novamente, Eu viu? que agradeço, viu? Doutora, falando sobre um assunto tão importante, da última vez que a doutora veio, a gente tentou abordar mais sobre esse assunto, mas não conseguimos abordar tudo que a gente queria. Então eu vou retomar, para quem não assistiu o bate-papo, e eu queria primeiro que a gente trouxesse uma introdução, compreender, porque eu até lembro que eu introduzi assim da outra vez, as pessoas confundem se isso é uma qualidade, se isso é um defeito. O que é o perfeccionismo, doutora? O que caracteriza o perfeccionismo é quando a pessoa ela tem competência para tudo que ela faz, ela tem sim muita qualidade, mas ela extrapola isso. Ela exige muito dela mesma e dos outros. Ela exige a perfeição. E a perfeição é uma ilusão do ego. Não existe perfeição, existe alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho, pode não dar certo. E com isso o perfeccionista sofre demais, porque ele só quer entregar algo que ele tenha certeza que está perfeito e ele exige o mesmo do outro. Isso serve, doutora, para todas as áreas da vida ou alguém pode ser mais perfeccionista, por exemplo, no trabalho e menos na vida pessoal? Não, isso serve para tudo. O perfeccionista, ele é totalmente perfeccionista em tudo na vida. Então, ele leva isso para as questões profissionais, para os relacionamentos de todos os tipos. Ele tem dificuldade de manter amizades, porque ele é muito controlador, ele exige muito, ele critica muito. Tá? E ele não sabe fazer isso de forma discreta, ele critica de forma aberta e com isso ele não sabe manter as amizades, manter um bom convívio profissional, isso dificulta muito o relacionamento dele. O perfeccionista, ele entende que ele só vai ser reconhecido e aceito e vai alimentar a sua autoestima, que é muito reduzida, se ele entregar alguma coisa na base da perfeição, onde ele prevalece, onde só ele aparece, onde ele vai ser muito reconhecido, o que leva a um desgaste muito grande. Quando isso não acontece, ele tem crises de depressão, de angústia, ele então, embora sofre não com seja isso. uma patologia, pode desenvolver uma patologia por isso. Desenvolve muitas patologias, inclusive o perfeccionista, ele tem a obsessão, ele é obsessivo, ele cumpre um ritual para conseguir realizar algumas coisas na vida dele. Então, existe aí o transtorno obsessivo compulsivo, existe um nível de ansiedade muito alto, ele desenvolve algumas vezes crises de depressão, está sempre angustiado, ele tem transtorno do humor. Tá? Ele tem crises de raiva, explosões de raiva, então acompanha várias psicopatologias, sim. A pessoa que é perfeccionista, ela aprende, isso pode ser comportamental, isso é algo que já vem intrínseco dela, como que no DNA. Explica um pouco para nós do porquê alguém se torna perfeccionista, doutora. Olha, acontece muito, Jaque, de acordo com a infância dele. Geralmente, esses adultos perfeccionistas foram crianças em que os pais ou responsáveis exigiram muito dessa criança. Então, tudo que ele fazia, ele tinha que apresentar o melhor, ele tinha que ser o melhor. Existia muita cobrança em bons resultados. Então, se ele concluía alguma coisa que deu certo, ele teria que fazer outra imediatamente na altura ou melhor ainda. Então foram crianças muito cobradas e que cresceram num ambiente desse jeito, em que os pais, por exemplo, eles diziam para os filhos, porque muitos dizem para os filhos, eu não consegui isso, mas você vai conseguir. Eu não dei certo nessa profissão, mas você vai dar certo. É uma carga depositada nesse filho, Totalmente, né? Projetam coisas nessa criança, ela não dá conta dessa demanda. E muitas vezes também ela sente que para ser reconhecida, para ela ter a atenção que ela quer, para ela ficar em evidência dentro do núcleo familiar dela, ela
tem sempre que estar agradando esses pais, apresentando alguma coisa à altura para que esses pais tenham um olhar diferenciado para ela. Então, ela começa a desenvolver esse comportamento que vai acompanhá-la ao resto da vida e vai causar muita angústia, muito sofrimento. Eles têm um medo do fracasso. O perfeccionista, ele até tem pesadelos com fracasso, tá? Ele, às vezes, ele tem a impressão que se acontecer alguma coisa no meio do caminho, ele fracassar, aquilo pode arruinar com a vida dele. Então, é uma coisa muito séria. O perfeccionista, ele precisa de tratamento. Ele sofre muito mais do que as pessoas possam imaginar, então, muito mais. E precisa de tratamento. Uma vez que você reconhece que sofre com isso, que isso faz parte da sua característica, da sua personalidade, busque ajuda. Porque existe tratamento, existe a cura. Você pode se libertar disso. Mas você tem que entender que você é perfeccionista e que isso está te prejudicando na sua vida. Às vezes demora muito tempo para a pessoa perceber, doutora? Demora, porque a pessoa não tá fazendo, falando, olha, isso está me atrapalhando, tô perdendo muito tempo, ou tô perdendo amigos. A pessoa não faz essa associação diretamente, né? Ele não consegue, assim, o próprio sofrimento mostra para ele em que situação ele está na vida, exigindo essa perfeição dele, tá? Então, ele começa a adoecer, ele começa a ter uma angústia tão grande, ele começa a procrastinar para entregar alguma coisa, aí ele percebe, com as crises de depressão, com o transtorno do humor, ele percebe que ele precisa buscar ajuda. Inclusive, doutora, tem uma ligação, eu vou falar agora com o Clóvis, que é de Umuarama, no Paraná. Olá, Clóvis, boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Fala um pouquinho pra gente da sua história, que a produção já me adiantou aqui que você é perfeccionista, né? Sou. Sofre com isso? Muito. Explica pra gente um pouquinho do seu dia a dia. Em que você captou, percebeu que é mais perfeccionista? Principalmente em casa e no trabalho. Eu gosto das coisas muito limpas, muito bem colocadas no local e eu não vejo a participação das outras pessoas que convivem comigo, sabe? Então eu sofro muito, acabo transformando um atrito dentro da minha própria casa, dentro do próprio trabalho, sabe? Então eu estou sofrendo, eu quero parar com isso, eu preciso parar, mas tem hora que eu, quando nem percebo, eu já estou sendo perfeccionista, porque eu exijo muito. Eu quero do meu jeito, eu tenho que ser como eu quero, tudo tem que ser como eu quero. Qual que é a sua área de atuação, Clóvis? Você trabalha em quê? Qual a sua área de atuação? Não vi? Você trabalha em quê? Eu trabalho no caixa de uma farmácia, eu trabalho à noite. Tá bom, eu vou pedir para a doutora te orientar como que ela pode te ajudar. Eu acho que o Clóvis ilustrou... Obrigada, viu, Clóvis? Ele ilustrou muito bem o que a senhora estava falando, né, doutora? Ele disse que quando ele vê, ele já está fazendo, ele sofre no trabalho, ele sofre com a família, ele quer do jeito dele e ele ainda percebe que o outro não está colaborando, porque para ele eu acho que é óbvio, né? E para os outros não. Exatamente. O que ele pode fazer, doutora? Então, nesse caso do Clóvis, porque todo perfeccionista, ele é muito competente. Ele sabe o que ele faz, ele entrega um bom serviço. Só que nesse caso, Clóvis, o que eu te aconselho? É um exercício diário. Comece a perceber todas as vezes que você vai ter aquele comportamento de se exigir muito e exigir muito do outro, tá? Comece a ter consciência que isso não faz bem para você, nem para sua família, nem nas questões profissionais e comece a reduzir isso. Comece a se observar, a vigiar o seu comportamento, a não permitir que você seja cada vez mais exigente. É um exercício diário. Começa assim, hoje eu não vou ser tão exigente comigo. Se acontecer alguma falha, aconteceu, nem tudo nós temos o controle. Já começa o dia com esse pensamento, Já começa o dia, porque de manhã ele já começa com as exigências. O perfeccionista é assim. Você vê que ele falou, ele cumpre rituais. Então, com certeza, se a mesa do café da manhã não estiver de acordo, ou alguém acordou um pouco atrasado... Pode ter algum toque envolvido, tem doutor, um toque então? envolvido, está associado. O perfeccionista, ele cumpre rituais, ele é obsessivo, então está totalmente associado. Então, ele tem sim que controlar o comportamento dele, ele consegue fazer isso através de um exercício diário. Então, a dica para o Clóvis e para todos os perfeccionistas. Acordou, já não vai se irritar porque a mesa do café não está como você esperava, né? É um exercício diário e é você que tem que fazer isso. Não adianta você querer que o outro te ajude a deixar de ser perfeccionista
perfeccionista, você vai ter que fazer isso com você mesmo. Tem que partir de você essa consciência. Doutora, mas e quando dá, eu imagino, eu não sou perfeccionista, mas eu imagino qual deve ser a sensação do Clóvis, por exemplo, ao chegar de manhã, tá ali com a família e falar, poxa, mas todo dia eu falo, por exemplo, né, que o pão e a manteiga já tem que estar na mesa, mas olha, não tá, porque essa sensação que vem, que deve ser uma sensação muito difícil, ele disse que quando ele vê, ele já falou, já aconteceu. Como controlar essa sensação, doutora? Uma vez que você sabe que você faz isso e isso não agrada a sua família, está causando transtornos, você tem que diminuir isso, mudar o jeito de colocar isso. Não é exigindo dos outros aquilo que você exige de você que você vai conseguir resolver o seu problema. Então, procure se acalmar, ninguém é perfeito, não exige essa perfeição dos outros, se controle. Se você não conseguir sozinho, busque ajuda especializada. Mas é possível sim controlar, respira profundamente, várias vezes ao dia, oxigena o cérebro que você vai conseguir. Ó, chegou uma pergunta aqui, eu tô até perguntando para a produção, posso falar tudo que ele falou, né? Ele disse que pode, né? Então tá. O Raimundo de São Paulo faz uma colocação incrível, ele diz que no trabalho... É o segundo homem que liga. Daqui a pouco eu vou perguntar para a doutora se tem uma incidência maior aí de homens. Mas ele disse que no trabalho é muito difícil. Ele quer que todos sejam igual a ele. Ele cobra demais. E na vida pessoal, ele já casou e descasou várias vezes porque é perfeccionista. Qual que é a orientação para ele? Aí, quando ele fala um pouco sobre essa vida pessoal e sobre ter casado e separado algumas vezes, eu imagino a dificuldade para ele e para quem convive com o perfeccionista, não é isso, doutora? Então, Jaque, mas se ele já percebeu, além de perceber, ele viveu na pele que esse ser perfeccionista não está ajudando em nada na vida dele, ele já perdeu aí relacionamentos, tem problema no relacionamento profissional, ele tem que mudar, ele tem que controlar esse jeito dele, ele tem que encontrar o ponto de equilíbrio dele, não exigir tanto de si e nem dos outros, para você ter uma qualidade de vida. Você está sem qualidade de vida, você deve ser uma pessoa extremamente ansiosa, crítica, então você precisa mudar e o momento ideal para acontecer essa mudança é quando você toma consciência dos prejuízos que esse comportamento está causando na sua vida. Então comece agora. Raimundo, muito obrigada pela participação, por dividir com a gente a sua história, assim como o Clóvis fez. Obrigada também, Clóvis. Doutora, tem uma incidência maior de homens ou mulheres que você percebe em atendimento? Olha, geralmente os gêneros aí estão quase que empatados, viu? Tem bastante dos dois, né? Dos dois, Até muito. porque hoje a mulher também está bastante no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que a mulher, quando ela tem filhos, está no mercado de trabalho... Todas as mulheres praticamente falam que ainda tem que lidar com essa culpa, com querer ser 100% Isso. em tudo. E é muito difícil também, né, doutora? Não, não tem como, Jaque, não tem como. Alguma coisa sempre escapa do controle. Não temos o controle absoluto de tudo. Você pode fazer o seu melhor, oferecer o seu melhor, mas não exija de você a perfeição. Se der certo, assim, 99%, ótimo, mas não sofra com esse 1% que vai dar errado, porque é previsível isso. Vai dar errado alguma coisa, ainda mais quando dependemos de outras pessoas para realizar as coisas. A pessoa não está na mesma vibe, na mesma linha de raciocínio, na mesma exigência, tão crítica quanto você, vai falhar alguma coisa. Se permita isso, aceite isso. Chegou inclusive um comentário da Wanda, que é do Pará. Wanda, obrigada pela sua participação, um beijo a todos do Pará. E ela diz que ela é tão perfeccionista que ela tem dificuldade em contratar alguém para ajudá-la na empresa, porque ela entrevista as pessoas e ninguém é bom o suficiente para ela, porque ela imagina que ninguém vai fazer tão bem quanto ela. É exatamente a sua fala, né? Ela está na área errada, porque vai ficar muita gente sem emprego, porque ela não vai admitir... Põe outra pessoa para contratar, exatamente, né? Troca, se a empresa é sua, coloca uma outra pessoa da sua confiança para fazer a contratação, porque você não vai encontrar alguém à sua altura Vai para mesmo. outra área, porque isso vai te causar cada vez mais angústia, ansiedade. Isso só vai alimentar o perfeccionismo que ela tem. Então, isso não é para você. Ela vai falar, tá vendo? Não consegue fazer mesmo, exatamente. Né? Então, não faça, não seja assim. Procura o equilíbrio, está na hora. Veja bem, você trabalhar numa área onde você admite pessoas pela qualidade, pela
competência delas. E você sendo perfeccionista, isso não dá certo, nem para você e nem para o outro. Doutora, vamos falar então mais um pouquinho sobre tratamento? Você deu aqui algumas dicas importantes do dia a dia, do que a pessoa pode fazer, mas eu quero entender, todas essas pessoas que ligaram, que estão assistindo e sabem hoje, já reconhecem que são perfeccionistas, ou até a família está vendo alguém assim, queria entender um pouco sobre esse tratamento, pensando que ansiedade, depressão, toque, tudo isso pode estar envolvido com o sofrimento dessa pessoa que é perfeccionista. Além da terapia, é importante encaminhar muitas vezes para o psiquiatra também? Me explica, doutora. Olha, primeiro precisa mesmo, a psicoterapia ajuda muito, é fundamental, porque vai trabalhar a autoestima, a autoconfiança, a autoaceitação, se aceitar dentro dos seus limites. Todos somos limitados, temos nossas competências, mas temos também nosso limite. O perfeccionista tem que entender isso. No caso, já que de um grau muito alto de ansiedade e de depressão que muitos perfeccionistas desenvolvem ao longo da vida, é importante um psiquiatra que pode indicar, sim, alguma medicação temporária, tá? Agora, se o psiquiatra te assusta, vai primeiro no psicólogo, que vem da Isso. necessidade, ele vai saber te encaminhar, Quando né? existe essa necessidade. E às vezes não há, não é, doutora? Exatamente. É possível se livrar? Você falou sobre essa libertação com o tratamento. Então, não sei se a característica em si muda, mas a pessoa aprende a se controlar, é isso? Muito, muito. Ela vai entender ao longo do tratamento, da psicoterapia, que o que ela está fazendo com ela é algo muito sério. Quanto tempo para começar a já ver um resultado? Olha, é uma doutora? terapia breve e já ajuda. Nós vamos trabalhar o foco da situação, Perfeito. o foco do problema. Nada muito prolongado vai ajudar. E é lógico o que eu falei, o exercício diário compete à pessoa que é perfeccionista. É lição de casa mesmo, né, doutora? Exatamente. Ela vai ter que se comprometer em controlar os impulsos, controlar o comportamento, controlar o seu humor, controlar a sua crítica, autocrítica, crítica com o próximo. Tem a parte dela também. Doutora, eu tenho que encerrar, mas chegou a pergunta da Cecília de Guarulhos. Ela disse que a filha dela é extremamente perfeccionista. E a filha dela tem uma filha. Ela disse que tanto ela quanto a neta dela sofrem com a filha dela, que é dessa maneira. E ela tem medo que a neta fique igual à mãe, que é filha dela. Deu para entender, né, doutora? Deu para ela entender. é avó. Então, ela tem medo que a neta fique igual a essa filha dela, que é extremamente perfeccionista. Ela quer uma orientação. Eu acho que essa pergunta, muito obrigada, viu, Cecília? Um abraço a todos de Guarulhos. Serve para ajudar agora todos os familiares que convivem com alguém que é perfeccionista. O que fazer para ajudar? Você vê que é um padrão de comportamento da família, né? E que já está influenciando essa netinha. Então, é muito importante vocês se conscientizarem disso, mudarem a forma de exigir as coisas dessa criança e conversar muito com ela, mostrar um outro lado da vida que não é dentro dessa perfeição. Se vocês não conseguirem sozinhas, se vê que está cronificando esse comportamento dessa criança, busque ajuda especializada para dar uma qualidade de vida para ela e para vocês também. Para as três. E daí a avó, que não se sinta culpada, porque eu acho que nós pais sempre fazemos o melhor que nós podemos. Talvez percebe que em algum momento tem exigido a filha e ela deve pensar, eu não quero que a minha neta passe por isso. Então, ela tem sim a oportunidade de ajudar e de agora procurar ajuda para que isso não se repita na neta, né? E que bom que a avó percebeu isso. Não é verdade? Nossa. Achei muito interessante mesmo. Cecília, obrigada, viu? Aliás, obrigada a todos os comentários, porque enriquecem demais o nosso bate-papo. Quero agradecer, doutora. Foi Eu que um prazer agradeço, recebê-la aqui. Jaque. Então, procure ajuda e pra já, eu acho que fica essa dica do dia a dia. Já começa o dia pensando, não vou ser tão exigente, né? Exatamente, não se exija tanto. Respira, solta, né, doutora? Respira profundamente. Você falou isso da outra vez, né? A importância da respiração, né? Isso, muito importante. Então, eu vou encerrar já, mas respira fundo e solta. Isso, respira, conta até 10 e vai soltando devagarzinho. Oxigena o cérebro e controla o comportamento. Dica para você, tá? Quem quiser entrar em contato com a doutora Marilene tem o site www.marileneked.com.br e o Instagram @marileneked. Mais uma vez, obrigada, doutora. Eu que agradeço, Uma ótima tarde. Jaque.